Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Cara, tem uma luta... eu comecei a acompanhar em 2009, naquela luta do Anderson com o Forrest Griffin, que foi muito impressionante, absurdo. E aí eu comecei a acompanhar em 2010, né, com o Chael Sonnen e Anderson e tal. Cara, 2011 eu já tava completamente apaixonado, assim, e eu lembro da luta do Cigano com o Shane Carvin. Você lembra dessa luta? Sim. Cara, o Shane Carvin era um dos caras mais cascudo que tinha. Tinha uma história que o UFC tinha que fazer uma luva sob medida pra ele, porque a mão dele era muito maior grande. do que as que... E ele era engenheiro astrofísico, ele era um cara... Mas, mano, ele tinha uma mão, uma marreta na mão, e uma luta duríssima que o Cigano se credenciou pra pegar o Velasquez depois de bater no Shane Carvin. Exato. E, mano, ele era... Eu sempre treino boxe há 10 anos e tal, mas eu sempre gostei de cara que apostava na mão, no boxe mesmo. Ele não chutava alto, não ia pro jiu-jitsu, o Cigano e tal. E, cara, o Velasquez, naquela época, porra, ele era talvez o melhor... O mais temido, sim, sem dúvida. Ele era mais... É que tinha o Anderson, né? Tava o Anderson ali sem perder, dos mas... pesados, eu falo. dos pesados, sem dúvida. Sim. E, cara, eu sempre achei isso foda, assim, do Cigano, assim, porque ele, meu... E aquela música que ele entrava do rock, e aí ele apontava no meio do octógono. Puta que... Quando ele dava na frente dos caras e apontava no chão, você vê se ele ganhava a luta ali. A posição que ele tinha dentro do octógono. Ele entrava tomado, aquela música dele do rock, e então ele se tornou meu lutador favorito. Só que também, mais pra frente eu vou perguntar sobre isso, aquelas duas derrotas, aquelas duas surras, né, cara, foi muito, assim... A virada de chave na carreira do Cigano, né? E assim, cara... Ninguém volta Exato. depois de apanhar daquela maneira durante 50 minutos. Foram 48 minutos, né? Porque a primeira luta foi 25, a segunda foi, acho que, sei lá, 2 minutos do último round. Então, arredondando aí, ninguém volta, cara. Não tem como. O próprio corpo começa a se defender, né? Pro Cigano, ele é aquela frase, ele foi duro demais pro próprio bem. Se ele tivesse caído no primeiro round contra o Velasquez, teria sido melhor pra ele. Mesmo. Entendeu? É mesmo. Mas ele era tão duro, tão casca-grossa, que ficou 50 minutos, literal. Não é nem falando no sentido pejorativo, mas apanhando. Porque foi, de fato, um monólogo, né? O Velasquez, de fato, mostrou que estava num nível acima ali. E aquilo ali custou uma longevidade maior para o Cigano, acredito. Não só eu, muita gente dos bastidores fala isso, né? Eu vejo o mesmo paralelo... Na carreira dele. Foi um marco na carreira dele, né? E eu vejo, na mesma época, um paralelo do Barão com o TJ. Barão. Aí, do Barão é até um negócio mais psicológico, viu? Porque a primeira luta também foi um monólogo, né? O TJ passou por cima dele. E era o Barão invicto há 10 anos, o Dana White falando que ele era o pound for pound, né? Acima até do John Jones. O Barão, o Dillashaw não ia nem disputar o cinturão, era o Rafael Assunção, ele entrou no lugar, era uma zebra daquelas assim. E a gente chegou lá e falou, caralho, mano, não foi nem competitivo. Não é que perdeu, não. Foi um show. E depois daquilo o Barão também... E aí o Barão, os caras falam que é mentalmente. Porque o Barão foi a maior queda que eu já vi na história do MMA. Posso estar exagerando, talvez. Mas ele saiu de campeão para não conseguir fazer frente à galera da parte de baixo de baixo. Tipo, ele foi nocauteado pelo Luke Sanders. Que teve, sei lá, 2, 3 vitórias no UFC e 10 derrotas. Então, tipo assim... não é que ele não tava mais sendo competitivo para ser campeão, para ser top 10, o que é dificílimo. Pô, o cara chegar no top 15, respeita. O cara tá lá dentro, você tem que respeitar, né? Claro, é um esporte, claro. Mas eu tô querendo dizer assim, top 15 já é um privilégio para poucos. O Barão não tava conseguindo enfrentar a galera de nível de corte, tá ligado? E é psicológico, porque a técnica tá lá, pô. Mas, você acha que foi a maior derrocada da... Sem dúvidas. Maior que do Tony Ferguson, assim? É que do Tony Ferguson já entra um acúmulo de danos, entra idade, é um outro contexto. O Ferguson apanhava demais, mesmo quando ganhava. Então um acúmulo de danos vai entrando. E veterano já um quarentão. O Barão era com 30 e pouco. E apanhou uma luta. Não é que ele foi... As outras lutas ele não tava tomando surra e tal, mas não tava conseguindo render. Tanto que ele foi nocauteado só por essa que eu falei do Luke Sanders. Mas o resto, ele foi dominado ou não conseguia mostrar nada, uma luta meio apática. Então não foi um acúmulo, ele não conseguia soltar o jogo mais, ele travava.